Ei, Rodrigo, Olá, tudo bom? tudo bem? Podemos Tudo bem. começar pontualmente. Rodrigo, queria começar então, né? Te dando um bom dia aí, Weston, são 11h30 da manhã, e te agradecendo mais uma vez pela super generosidade em aceitar conversar com a gente. Vai ser uma Um live mais prazer. curta, mas prometido vai ser cumprido, mas certamente de muito conhecimento para a gente. Então, antes só de começar, queria apresentar o Mães Direitas para quem ainda não nos conhece. É um grupo que foi criado em 2020 pela Cláudia Diniz, Julie Mascarenhas e a Júnia Jung. Hoje tem também a Luciene Senizio na coordenação. E foi um grupo criado, então, na época que as escolas estavam fechadas, com a preocupação da volta às aulas. O grupo hoje cresceu muito, além dos grupos de WhatsApp, a gente tem o Instagram e grupos de estudos quinzenais sobre o conservadorismo. Quem quiser participar, só como mandar um direct no Instagram que a gente adiciona. O Rodrigo Constantino dispensa apresentações, né? Mas como ele é multitask, sempre é bom falar tudo que ele faz para a gente poder acompanhar. Então, o Rodrigo é economista, ele escreve na Gazeta do Povo, na Revista Oeste, ele tem um podcast, um Papo É no Spotify, participa de vários programas da Jovem Pan, faz lives semanais no seu próprio canal e para finalizar a semana, domingos à noite, ele participa do 4x4. Esqueci alguma coisa? A agenda é essa aí. Por isso Essa que é aí. difícil aceitar os convites, mas a gente dá um Pois jeito. é. Por isso que a gente está muito honrado. Então, assim, só para terminar a propaganda, quem não assina a Gazeta do Povo, quem não assina a Revista Oeste, não apoia o 4x4, vamos fazer, porque disparado, assim, é o melhor jornal, a melhor revista da atualidade no país. Então, é o seguinte, Rodrigo, é uma honra, né, ter um dos melhores comentaristas de todos esses veículos de comunicação aqui com a gente. Queria começar te fazendo uma pergunta que é o seguinte: a maioria das mães do nosso grupo é de Minas Gerais, tá? O nosso estado está no olho do furacão nesse segundo turno. Somos uma peça fundamental para tentar virar o jogo. E tá todo mundo aqui super mobilizado, corpo a corpo, virar voto, conversar com os indecisos, panfletar no centro da cidade. Além do que esse o ladrão, que agora estamos censurados para falar, mas a gente continua a ganhar, né, seria uma chancela de parte da população de que de fato o crime compensa no nosso país. Além disso, o que está em jogo nessas eleições que vai impactar a vida da mãe, da dona de casa, da família, nossa vida aqui? Perfeito. Tudo, né? Tudo. Normalmente as pessoas usam isso como figura de linguagem ou para reforçar algum tipo de mensagem, né? É a eleição mais importante, estamos diante de uma bifurcação. Então, quando banalizam isso, na hora que é mesmo algo dessa natureza, talvez perca o impacto. Mas eu vou dizer com todas as letras, viu? Nós estamos diante da eleição mais importante das nossas vidas. Né? Por quê? Em parte por isso que você já mencionou. Né? Todo o esforço de um sistema podre e carcomido para soltar o ladrão, torná-lo elegível e agora, durante a campanha, beneficiá-lo, né? É um negócio muito escandaloso e sem precedentes. Então veja agora, hoje, enquanto nós fazemos esse bate-papo, o TSE proibiu uma campanha do Bolsonaro de chamar o ladrão de ladrão, enquanto que tem campanha do ladrão chamando o Bolsonaro de genocida, e isso está liberado. Foram atrás também de um Twitter do Brasil Paralelo, que é uma empresa séria de conteúdo importante para as mães, né? Conteúdo cultural importante, e vetaram o tweet do Brasil Paralelo, alegando que os fatos jornalísticos trazidos são corretos, mas a conclusão da forma que eles são colocados leva a uma visão negativa do Lula, e isso não seria correto e justo na campanha. Então, nós estamos diante de uma coisa bizarra. Né? A justiça eleitoral brasileira e a justiça comum e a justiça suprema, eles têm lado. Eles viraram um puxadinho do PT, né? Eles têm um partido hoje em dia. E isso é uma palhinha do que aconteceria com o Brasil se o ladrão voltasse à cena do crime, como diz o Alckmin. Né? Nós estamos falando disso tudo que está acontecendo no Brasil com uma presidência de direita, com um Senado, com um Congresso que agora acabamos de sair de uma eleição que teve uma onda conservadora.
E, não obstante, eles estão se sentindo à vontade para esse grau de ativismo, para esse grau de perseguição, de censura. Né? Estão censurando a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo, um jornal centenário, não pode mais falar das ligações próximas entre Lula e Daniel Ortega, o ditador que persegue cristão na Nicarágua. Então, de novo, isso tudo com uma presidência na mão do Bolsonaro. Imagina Lula presidente, eu tenho que sempre bater na madeira quando eu falo isso. É o caos. Então, o que isso afeta as mães? Né? Isso afeta qualquer um que está tentando educar, criar, formar indivíduos, cidadãos, educar seus filhos nesse contexto, nesse ambiente. Como é que você vai virar para o seu filho e falar, não mexe nisso, isso está errado. Não pode, trouxe para casa o brinquedinho do amigo. Não, isso é roubo. Não, mas peraí, o Lula roubou e foi solto pela justiça e é presidente. E com apoio de intelectuais, banqueiros, economistas tucanos e artistas. Então, assim, que país é esse? Que país é esse? É um negócio muito escandaloso. Então, de novo, nós estamos brincando com fogo aqui. Eu tenho repetido isso e vou repetir até o último dia, né? Eu não aceito a normalização dessa candidatura. Eu não vou fazer que nem meus pares na mídia, que vão fazer análises como se fosse uma coisa normal, vida que segue, CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Eu não aceito isso. Eu vou sempre reforçar a mensagem de que nós estamos aqui falando de algo que já é inimaginável num país sério. Já é. Então, de novo, não dá para virar para os meus vizinhos americanos e explicar o Brasil de hoje, sem que eles caiam na gargalhada, sem que eles olhem assustadíssimos e falem, mas que país é esse? E olha que a coisa aqui nos Estados Unidos não está muito bem. Não está muito bem. Então, tudo isso é muito surreal. E como diz o meu amigo Fiuza, você mencionou aí o podcast Papo É, que a gente vai gravar já já, até por isso eu tenho prazo. O Fiuza mesmo diz, o problema é que o sketch é muito ruim. Né? Esse roteiro, ele é muito chinfrim, não tem ninguém acreditando nisso. Né? É tudo um grande teatro. A turma que quer que o ladrão volte à cena do crime por interesses quaisquer, essa turma está fingindo que cai nessa narrativa. Mas ninguém a sério está acreditando nisso. Essa que é a verdade. O que é muito grave para uma nação. Significa que nós atingimos um grau de cinismo muito, muito preocupante. E além de tudo, o que me deixa muito triste é que 48% da população votou no ladrão. Né? Isso fraude sem fraude, o fato concreto é esse. Não adianta a gente ficar também tapando o sol com a peneira, né? Esse é o fato. Outra coisa que eu queria te perguntar é a seguinte, eu tenho escutado isso muito, inclusive de pessoas esclarecidas, e vejo as pessoas ao meu redor comentando, que é o seguinte, tivemos 14 anos, acho que foi isso, de governo do PT, não viramos uma Venezuela, não teve legalização do aborto, não teve legalização das drogas, por que agora vai acontecer isso? Entendeu? Isso é um bom ponto, isso é um ótimo ponto. Tem muita gente mais moderada ou alienada em relação ao dia a dia da política que aí sim está sendo engambelada, está sendo seduzida por essa narrativa. Até porque não dá para negar, além dos votos que você trouxe, não dá para negar que o Lula recebeu apoios como Meirelles, como Armínio Fraga, Helena Landau e companhia. Então a turma olha e fala, não, então isso não vai ser um governo radical da esquerda. O Alckmin é vice, né? O Alckmin foi colocado como vice e tudo mais. Vamos lá, né? Em primeiro lugar, a Simone Tebet deu sua grande contribuição à campanha que ela aderiu. Usa o branco em vez do vermelho. O próprio Dirceu disse num bate-papo entre a turma da esquerda o seguinte, não, o Boulos disse isso também na entrevista da Roda Viva. Não, nós colocamos o Alckmin lá, mas isso não significa nenhuma ruptura, nenhuma guinada em relação ao nosso projeto. Então, eles estão avisando. O STED do MST já avisou. Se o Lula vencer, significa retomada dos movimentos. Dos movimentos, né? Eles usam os eufemismos, que desabaram no governo Bolsonaro. Então, de novo, muita gente vai querer acreditar nisso. Mas a turma de lá está avisando. E aí você tem que fazer uma escolha, é o seguinte, você vai votar no Lula, vai digitar 13, achando que vai levar Armínio, Alckmin e Meirelles. Só que junto do Kinder Ovo, e não é nem escondido, não é nenhuma surpresa, né? Tá vindo junto o Boulos, o MST, o Janones, que está fazendo esse trabalho porco aí, infelizmente, reeleito em Minas. E super reeleito, muito bem reeleito. Um negócio muito triste, é uma figura que, enfim, em todos os aspectos ele exala picaretagem.
né? Não, Não é uma questão nem de esquerda, né? Não, Ele é recém-convertido. Ele tem que apagar tweet antigo em que ele diz que o Lula tem que explicar ligação com um ditador comunista. Hoje ele não, está do lado do Lula. Ele ligou o taxímetro dele e está lá fazendo esse papel, esse papelão sujo de sujo. difamar e assassinar reputações nas redes sociais. Então, assim, essa turma toda está vindo junto. Então, você tem que imaginar que o Lula é alguém ressentido, ele exala raiva, ódio nas falas dele. O Lulinha, paz e amor, não dá mais para Não. convencer ninguém. Ele foi preso, ele foi liberado e ele está vindo com sede de vingança, junto com essa turma toda, num continente que está dominado cada vez mais por essa esquerda radical. O Foro de São Paulo conseguiu fincar raízes em vários países, está controlando a Colômbia, o Peru, países que antes não estavam na mão dessa esquerda. Então, hoje, a onda vermelha foi avassaladora no continente. Existe um grande foco de resistência, um grande obstáculo, que é o Brasil, que é um país grande, continental, e é, portanto, uma resistência muito importante. Ora, se isso cai também nas garras dessa esquerda radical do Foro de São Paulo, que, só lembrando para quem não sabe, foi fundado em 1990 pelo Lula e pelo Fidel Castro, que ele elogia até hoje como grande líder do continente, para, abre aspas, resgatar no continente, na América Latina, o que se perdeu no leste europeu, o comunismo. Né? Então, você imaginar que eles vão chegar moderados, dispostos a realmente colocar o Alckmin e o Meirelles no comando, né, e o Armínio, é um sonho de uma noite de verão, é uma ilusão. Muita gente está querendo cair nessa ilusão para justificar o voto em um ladrão corrupto, né, safado e radical. Mas eles estão votando 13. Eles estão votando nesse cara. Então, de novo, depois não dá para virar e falar eu fui enganado, houve um estelionato eleitoral. É confiar demais nos tucanos ou nas instituições brasileiras para achar que vão conseguir colocar um freio nesse ímpeto autoritário do PT. De novo, o Dirceu vai fazer o quê? Vai ficar na praia? Se o Lula for eleito? Não vai. O Boulos vai se satisfazer com o mandato dele para deputado federal? Difícil imaginar. Ele quer mais, ele quer poder executivo. Então, é muito, muito arriscado. Muito arriscado. Eu consigo entender a lógica de tucanos que acham, não, no limite, se o Lula colocar demais as asinhas petistas para fora, o sistema consegue domá-lo. Né? Conseguiram isso com a Dilma. Só que, veja, a história ela é contada de uma maneira, muitas vezes, para se encaixar ali em narrativas. Não, a Dilma abusou e foi expurgada por meio do impeachment. Podia ter sido diferente aquilo. Podia. Né? O Eduardo Cunha podia não ser o presidente da Câmara, na época, o nosso malvado favorito. Podia não ter tido as mobilizações todas nas ruas. E isso deu peso. Foi o principal fator. Foi o principal fator. Então, assim, o Brasil podia ter virado algo diferente naquele momento. Era um ponto de inflexão, de mudança. Se a história tivesse acontecido de outra forma, hoje a gente podia estar numa situação muito distinta para não poder nem contar o que aconteceu direito. Então, é brincar demais com fogo. E outra coisa, o Lula foi poder, o PT foi poder 14 anos e não fez nada disso. Mais ou menos. O Conselho Nacional de Jornalismo visava criar um filtro que só ia poder ser jornalista no Brasil quem fizesse o cursinho, não só diploma, a doutrinação. O cursinho doutrinário do PT. Né? Então, assim, eles tentaram. O Lula quis expulsar o correspondente do New York Times, Larry Roder, logo no começo do mandato, porque o cara falou dos hábitos etílicos dele, chamou bebum de bebum. Então, de novo, eles compraram o Congresso com Mensalão e Petrolão. Eles tentaram criar um projeto totalitário de um partido único no Brasil. Eles encontraram obstáculos. Não quer dizer que eles não tentaram. E a agenda de costumes também avançou e muito. Aquela história toda do kit gay e tudo. Gente, peguem os livros dos filhos de vocês, cada um numa idade aí, e deem uma olhada no que está rolando no Brasil hoje. Isso tudo é resultado de anos e anos de não só petismo no poder, como esquerda no comando da guerra cultural. Então, de novo, essa turma com um poder ainda maior hoje, eles vão escancarar, eles vão levar adiante essa guerra cultural que já está causando um estrago muito grande nas famílias brasileiras. E acho que também a gente sempre pode se espelhar nos Estados Unidos, né? Que pro bem e pro mal sempre está um passo à frente da gente, né? A moda, tudo, as músicas, os seriados chega primeiro aí, ou são criados aí e vem para cá.
E a gente está vendo o que está acontecendo em relação à questão social na Califórnia, principalmente, né? Que inclusive o furto, nem vou falar pequeno furto, porque US$ 950 eu acho que é É um grana. grande furto, né? Se você pensar que uma loja, se 10 pessoas por dia entrarem e roubarem US$ 950, são US$ 10.000 por dia praticamente de Pois prejuízo, é. né? E E a isso questão sendo tratado como ofensa menor e o sujeito vai embora livre. Né? As pessoas vai, estão. O que está acontecendo na Califórnia é a destruição de um dos estados mais ricos, não só do país. quinto Se fosse um, PIB, né? não, se fosse um Mundial. país, era um dos maiores países do mundo. Então, estão destruindo. Olha o que aconteceu com Los Angeles, com São Francisco. Gente injetando droga na veia, Nas na ruas. rua. A sua casa num bom bairro, né, numa vizinhança decente, entre aspas, casas caras de milhão e milhão de dólares, em frente às pessoas defecando nas ruas, os malucos soltos, e não é maluco beleza, não é charmosa a Não, loucura, são os é perigosa, é ofensiva. O Ben Shapiro, ele morava lá e ele saiu e veio aqui para a foi Flórida, ele pro falou, não aguento Texas. mais. Não é Né? Texas que ele foi? Ele veio para cá, West Ah, Palm pra Beach, Flórida. está na Flórida. Então, assim, o que está acontecendo ali na Califórnia é a degradação, a implosão, né, Moral. de moral e institucional. E isso está sendo concluído por democratas. Tem um livro chamado San Francisco, né, de Psychopath, Disso. né, que o autor era um progressista. Ele é um cara que sempre votou democrata, mas ele foi fazer um estudo para entender o que estava acontecendo e falou: estão destruindo o Estado com essas ideias. Então, de novo, o que me preocupa muito é que tem uma elite no Brasil, né, que acha que vota, brinca de votar na esquerda radical para espiar pecado, para se sentir menos culpado, e acha que vai poder sempre se blindar dos resultados. Ah, não, eu tenho carro blindado, eu moro nos Jardins, na Vila Madalena, eu estou protegido. Gente, é inviável se proteger para sempre. Né? O entorno, ele não só ele tem um efeito na criação intelectual, né, moral dos seus filhos, porque ele vai frequentar uma escola cujo professor foi formado nesse ambiente. Né? Como a questão da segurança pública mesmo, tudo isso bate à sua porta, bate à sua janela. Né? Isso tem um efeito direto. Veja que caiu mais de 30% homicídios no país. E isso significa vidas salvas. E olha, vidas de todas as cores e classes, né? Essa turma de que o Bolsonaro persegue minorias. As minorias estão mais seguras no Brasil de hoje. E a gente tem que entender os motivos disso. Né? É um governo que está combatendo a criminalidade. O outro, ele defende a criminalidade. Ontem ele estava no Complexo do Alemão, ao lado de siglas que são impressas em fuzis do Comando Vermelho. Quem é que autorizou o Lula a ir para o Comando Vermelho lá, para o Complexo do Alemão? Porque aquilo tem dono, né? Eu não posso entrar lá e fazer campanha. Então, Nem o Bolsonaro. nem o Bolsonaro. E ele foi lá fazer o quê? Fazer campanha contra a polícia. Uma vez mais. A polícia vem aqui, a polícia é truculenta, a polícia. E com aquela visão de que criminalidade é sempre um problema socioeconômico. Não, falta escola, falta saúde. Vem cá, o Marcola, do PCC, dá entrevista citando filósofos. Ele deve ter lido mais do que o Lula. Aliás, o próprio Lula, multimilionário, 16 milhões de reais só em problema com o fisco, e continua ladrão. Criminalidade é uma questão de escolha, é uma questão de deficiência moral. Não tem a ver com falta de instrução apenas. Tem muita gente de classe média aí, picareta, 171, bandido. Então, é um negócio que nós estamos. Eu não gosto muito de ir por esse caminho, mas hoje é necessário. Tem a guerra política, tem a guerra cultural e a guerra espiritual. Nós estamos nesse nível hoje. É uma questão mais maniqueísta mesmo. É bem contra o mal. É bem contra o mal. Tem gente que quer invadir a cabeça dos nossos filhos e enfiar a goela abaixo de que uma criança de 4 anos de idade está acontecendo. Se achar que é menina, o menino é menina. Quem é o pai para dizer que é o contrário? Quem é a biologia para dizer que existe menino ou menina? Eles estão tentando fazer isso com nossos filhos. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então, de novo, é hora de reagir. É hora de reagir. Eu concordo com você e para a gente finalizar, a minha pergunta é a seguinte: você acha que todas essas pessoas, você foi falando, né, do que acha que vai ter o controle, me lembrou também do Frankenstein, da questão que eu crio um monstro, acho que eu vou ter o controle do monstro, e de repente o monstro sai andando por conta própria. Mas essas pessoas
de fato elas acreditam que elas vão ter o controle da situação. O ódio ao Bolsonaro é tão grande assim, tão. Essas pessoas não são capazes de enxergar. Eu tenho dificuldade em acreditar É. nisso. Não, essa é uma ótima questão, né? Porque é a pergunta que muita gente faz e eu mesmo também tenho dificuldade para responder. Eu procuro sempre dar o benefício da dúvida. Eu não quero, porque esse clima está destruindo o Brasil. Eu não quero dizer que, porque está dividido. Nunca foi tão polarizado, é meio a meio. A vitória de qualquer um dos lados vai ser no Photoshop, né? Eu não quero dizer que metade da população brasileira é canalha, é formada por bandidos. Eu não quero ir por esse caminho. Então eu preciso aceitar a teoria de que tem gente que, por vários motivos, tem gente que está sendo seduzida por esse engodo, né? Do Lula moderado ou do Lula inocentado e por aí vai. Eu acho que parte da explicação é o que você mesmo trouxe aqui. É um nojo, é um ódio, é uma ojeriza patológica, né? Passional e patológica, vem de patos, que é a mesma origem de paixão, é uma coisa passional em relação ao Bolsonaro. Eles olham para o Bolsonaro e eles têm ojeriza. E aí, o que a gente pode dizer sobre isso? Talvez que a campanha difamatória, o massacre midiático, foi bem sucedido, em especial na pandemia. Já que você mencionou o Frankenstein, vamos lembrar que o Frankenstein, que era o nome do médico, né? Do médico, Era o nome do médico. Do médico. É muito ligado à mitologia grega do Prometeus, que queria roubar o fogo dos deuses. Ali é o cara que quer monopolizar a ciência e substituir Deus. Ora, isso remete muito ao que aconteceu na pandemia. Essa turma toda cheia de picareta, cheia de embusteiro, né, que agora já está lá se candidatando pelo PT, tipo aquele professor de educação física do Sul e companhia, né, a outra lá que toca jazz, essa turma toda falando em nome da ciência e mandando todo mundo ficar em casa e dizendo que era ciência, ciência, ciência. E não era. Nós tivemos agora aqui uma audiência com o diretor da Pfizer, que deu pouca repercussão no Brasil, né? Pouquíssima. E o diretor da Pfizer disse, olha, realmente ali não havia nenhuma prova, nenhum estudo científico de que a vacina iria impedir o contágio. Só que a campanha de vacinação obrigatória e passaporte vacinal foi toda calcada na ideia de que você estava salvando os outros. Ué, mas o próprio diretor da Pfizer diz que não tinha nada disso. Então fica por isso mesmo. Essa turma nunca falou em nome da ciência. Mas o Bolsonaro adotou uma postura ali de muito confronto. E isso, para a turma que dá valor à liturgia do cargo, ou que ficou em pânico, apavorada, com a possibilidade medo, de morte. e o medo disseminado pela mídia abutre, né? Essa turma olhou para o Bolsonaro como uma espécie de vírus chinês incorporado numa pessoa. Tanto que eles falam, Bolsonaro é um genocida. Aí você argumenta assim, mas vem cá, na Argentina morreu a mesma ordem de grandeza. Ali o que aconteceu? Foi o governo ou foi o vírus? Não, veja bem. Então não há um raciocínio lógico. Mas eles entraram numa de que Bolsonaro foi uma figura asquerosa durante a pandemia, porque faltou ali uma postura diferente. É a turma que adere muito a essa visão estética de mundo. Eles queriam que alguém ali falasse, olha, eu vou protegê-lo, deixa comigo que eu sei o que fazer, eu vou escutar a ciência e está aqui a receita. E é o que o Dória fez, só que a questão é estranha, né? Porque todos esses, Mandetta, Dória, onde eles estão, politicamente falando? Eles todos foram derrotados, sumiram. Então o povo não caiu muito nessa. Mas a ideia de que Bolsonaro foi o capeta, foi o responsável pelas mortes, isso de alguma maneira ficou no imaginário dessa elite, né? Então eles têm uma ojeriza tão grande ao Bolsonaro que eles não estão conseguindo enxergar a floresta. Eles estão olhando a árvore e eles não estão conseguindo enxergar o big picture. E a floresta não é uma figura ou outra em jogo. E até porque a figura do Lula, pô, em tudo que você pode condenar o Bolsonaro, ele é tosco, ele é grosso, tudo fica pequeno. Tudo o Lula é pior. Tudo o Lula é pior. O Lula é o cara que fala que Pelotas exporta viado. O Lula é o cara que fala que as mulheres do próprio partido são as mulheres de grelo duro. Perdão aqui por ter que trazer à tona a fala desse sujeito asqueroso. Então, em que o Lula é melhor que o Bolsonaro? Nada. Mas ficou essa imagem, pegou, né? E tem uma turma, sim, de elite que não é uma turma do mal. Eu sei porque eu identifico e convido cada um que está nos acompanhando hoje a pensar nisso. Você conhece algum amigo de infância? Quando você faz amizade numa certa idade,
as coisas são maiores do que política e tudo isso. Pensa nisso, algum familiar seu, algum amigo, que o cara está inclinado a votar no ladrão e ele não é uma pessoa ruim. Então isso vai te trazer um pouco mais de bondade, você vai ser mais obsequioso no seu julgamento, né? Em vez de taxar metade da população brasileira como picareta e cúmplice de bandido, né? Existem pessoas, sim, que caíram nessa narrativa da mídia. E esses são aqueles que nós temos que nos aproximar de alguma forma desarmados, deixa a arma de fora, chega, bandeira branca e fala, vem cá, vamos conversar. Mas vamos conversar para valer. Não é o Bolsonaro que está em jogo, não é o jeito, não é o tiozão do churrasco. É o Paulo Guedes ou o Guido Mantega. É um modelo que respeita as liberdades ou o cara que se inspira em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua. É o cara que, com todo jeito tosco na pandemia, lutou pelo direito de nós trabalharmos e das nossas liberdades, e contra aquele que virou e falou assim, em nome da ciência, você fica em casa e não sai mais se não tiver um passaporte aqui que eu digo que você tem que tomar, senão você é do mal. E isso não salvou vidas, a verdade é essa, não tem estudos mostrando isso. Então, é mostrar que tem algo muito maior em jogo. O próprio presidente fez uma campanha muito bem feita essa semana, que está viralizando, e acho que é isso. Ele diz assim, se as minhas palavras eventualmente te ofenderam, eu peço perdão. Mas vem aqui ouvir, vem aqui pensar comigo e entender que tem algo muito maior em jogo. Essa é a abordagem que as mães de direita precisam adotar em relação àquela turma indecisa ou inclinada a cometer um grave erro, porque, olha, isso vai ter consequências. A coisa está polarizada, as pessoas vão cobrar amanhã, isola uma vez mais. Se o Brasil caminhar nessa direção da Argentina, as pessoas vão cobrar. Não vai adiantar virar e falar assim, não, desculpa, eu fui enganado. Você é reincidente. Lá em 2002, tudo bem, né? A pessoa acreditou, dava para conhecer o PT por meio de o que aconteceu no Rio Grande do Sul e tudo mais. Mas tudo bem. Agora, hoje, com toda essa farsa que estão promovendo, você virar e falar, realmente eu deixei o ódio ao Bolsonaro falar mais alto, peço perdão, pode ser tarde demais. Ai, não adianta. Nossa, Rodrigo, eu quero te agradecer, essas suas palavras finais foram realmente, acho que toca o coração de cada um de nós, e é isso, porque para a gente também é difícil muitas vezes se conversar com uma pessoa sem também chegar, né, com pedras na mão, porque às vezes para a gente é tão óbvio tudo isso que você está falando, mas para muita gente não é. Eu também acho que nem todo mundo é vendido, nem todo mundo é mau caráter, nem todo mundo está ganhando. Tem muita gente que realmente se engana com as coisas, né? Eu digo é do ser humano. Um fato aqui, né? Eu já trouxe isso publicamente, não tem problema. O meu livro, uma década, né? Meu best-seller Esquerda Caviar, ele foi dedicado à minha mãe. Minha mãe usava biquíni do Che Guevara. Ela não tinha muito conhecimento disso, era uma visão romântica. Era alguém que lutou pelo ideal. Hoje minha mãe é tia do Zap bolsonarista. Então, assim, as pessoas podem acordar, as pessoas podem mudar. Agora, nós não podemos nos transformar naquilo que nós estamos combatendo. Se cada um de nós virar um Janones, porque está permitido para combater o petismo, eles já venceram a guerra. Eles já venceram. Nós temos que lutar para preservar aquilo que merece ser preservado. E é tudo aquilo que é contrário a um Janones. Então nós não podemos virar um Janones para combater o Janones. Nós temos que lutar com armas mais elevadas, né? E mostrar às pessoas que o caminho não é esse. O caminho não é descer nesse pântano e todo mundo ficar xingando todo mundo, né? Porque aí vira uma luta livre, né? E vai destruir o Brasil. Isso vai destruir o Brasil. Nós entendemos que as pessoas podem divergir e mesmo assim terem valores, terem decência. Muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo ludibriados. E olha, a campanha foi muito pesada. Imagina um sujeito que só vê a Rede Globo. Esse cara está com uma visão de mundo muito distorcida. Veja minha filha mora aqui, não acompanha tanto política brasileira e tudo. Outro dia ela veio conversar comigo e eu percebi assim, meu Deus, como estão enganando os jovens. Ela, pai, mas também o Bolsonaro, né, imitar um cara com falta de ar. Aí eu falei, filha, você viu o vídeo todo?
Ela não, eu vi aquele trecho. Ah, o que o Felipe Neto divulga. Então, assim, ela tem uma visão distorcida da realidade. Por quê? Porque é uma campanha muito pesada de artistas, de veículos de comunicação, de influencers. Estão todos eles distorcendo, mentindo. Então, calma. Chega desarmado. Chama o seu amigo de infância, chama o seu parente para uma conversa séria. E tenta mostrar para ele do que ele está sendo vítima. Porque é a maior enganação da história. Não, Rodrigo, então, realmente as palavras finais foram perfeitas, foram excelentes, acho que toca o coração e estamos na luta porque Minas Gerais precisa virar o estado. Amanhã o Bolsonaro estará aqui em Belo Horizonte, vai se reunir com 600 prefeitos que oficialmente estão apoiando ele, e eu sei disso de pessoas lá de dentro, que ele está gravando vídeos regionais para esses prefeitos passarem nas suas cidades. Então, e as pessoas do grupo que são do interior também estão fazendo um trabalho maravilhoso para a gente virar, e se Deus quiser, dia 30 teremos excelentes notícias. Sim. Mais uma vez, Rodrigo, muito, muito, muito obrigada pela sua generosidade. Peço que todo mundo acompanhe o Rodrigo, assine os jornais, as revistas, o podcast 4x4, que vale a pena, gente. E acompanhe também na Jovem Pan, porque dá um alento no nosso coração saber que a gente não está sozinho no mundo, que a gente não é louco e que tem muita gente que é a nossa voz aí falando. Muito eu que obrigada. agradeço a oportunidade. E mães de direita, vocês querem que seus filhos sejam mais como Nicolas Ferreira ou mais como Janones ou Felipe Neto? Deus Essa é a querido. escolha. Obrigado. Obrigadão, Rodrigo. Obrigada, abraço. Tchau.